agora eu vou conversar com o Edson Salgueiro. Você sabia que cerca de 4% da população mundial sofre de transtorno bipolar? No Brasil, segundo estimativas da Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, esse problema pode acontecer ou acometer cerca de 2 até 15 milhões de pessoas. Mas será que não estão exagerando, não? Qualquer coisa fala, nossa, esse cara é bipolar, né? Nossa, essa daí é bipolar. Acho que ficou muito banal o termo. Edson, alegria ter você aqui no programa, tudo bem? Sempre muito grande estar aqui. Boa tarde para vocês todos. Boa tarde. O Edson é psicólogo, é palestrante motivacional, né? Quando se pode dizer que uma pessoa é bipolar? O que é o transtorno bipolar, Edson? Embora tenha sido muito banalizado esse tema, porque virou moda, né? A pessoa fala assim, eu sou meio bipolar. Às vezes ela se auto-intitula, né? É até meio status, né? Meu terapeuta falou que eu sou bipolar e tal. Então ela parece que se sente até diferenciada, né? Vamos falar assim, é uma enfermidade, uma patologia que dá status. E na verdade não é tanto assim, né? O que eu observo é que os casos de transtorno bipolar efetivamente são bem menos do que as pessoas pensam, né? Todo mundo acha que eu tenho meu irmão, minha irmã, meu marido, minha mulher, bipolar. Mas não o que é tanto. caracteriza um bipolar? São extremos muito acentuados, porque a pessoa vai de um estado maníaco, depressivo, de um momento para outro, de uma forma... às vezes em dias, semanas, ela vai de um extremo ao outro, né? Antigamente a gente falava muito assim, as pessoas, fulano é temperamental, né? Que muda muito de temperamento. É de lua, né? É de lua. Hoje, os casos bipolares são casos muito extremos. Quer dizer, a pessoa, por exemplo, imagine que tem uma perda muito acentuada e ela pode, ao invés de ela entrar no sofrimento da dor da perda, ela entra num estado de euforia, de agitação e até de irritabilidade. Quer dizer, é ao contrário do que se imaginava, né? Ela não entra no sofrimento, na dor. Ela entra com um caso de ansiedade, de euforia e vice-versa. Então a gente percebe, esses casos são casos bipolares. Essa análise não é feita simplesmente porque você oscila emocionalmente, uma hora você quer uma coisa, outra hora você não quer, uma hora você está mais triste, mais melancólico, em outro momento você está eufórico. Isso não quer dizer que você é bipolar. Mais ou menos oscilante, todos nós somos, né? E o humor muda também, né? Aliás, o cenário de fundo da bipolaridade é o estado de humor. E afeta diretamente o emocional. E diretamente quem está ao lado. Porque você nunca sabe como a pessoa vai estar, né? Pode colocar a primeira, Raul. Vamos ver para o Edson então, discutindo isso com a gente. Bipolaridade. Olha quantas caras ali, né? Assustado, com medo, triste, feliz, com raiva. Um transtorno de humor bipolar, né? Não, volta na primeira lá, por favor. O quanto que a pessoa oscila. Naquele primeiro transtorno bipolar ali, você vê um quadro onde a pessoa está melancólica, triste, e o outro lado mais eufórico, né? E assim a gente vai ver várias oscilações. Quer dizer, como se você fosse dois num só. Num caso extremo, sim, né? Ela tem momentos... Nós, na verdade, somos um pouco dois. Muitos, né? A polaridade, ela está no ser humano, né? Tem dia que você está um pouco triste, um dia você está mais alegre. Isso faz parte até da evolução humana. Mas não em mudanças tão rápidas, né? Bruscas e radicais, né? Aquelas mudanças que você fala, nossa, parece outra pessoa, não é a mesma pessoa. E ela pode ficar dias e às vezes até meses ou até anos naquele extremo. De repente ela vai para outro extremo. Esses extremos exagerados é que a gente chamaria de bipolares. Mas no dia a dia todos nós oscilamos, né? Tem dia que você está um pouco mais para si, para dentro. É até bom, porque os momentos de solitude são momentos para você refletir e enxergar algumas coisas em você. Vamos passar para o primeiro, que vai falar das dicas, né? Tá. Mude sua atitude em relação ao problema. Todo problema, ele tem lá uma forma de enxergá-lo que pode ser negativa, né? O problema em si, ele pode ser visto de maneira sofredora, porque em si ele te faz sofrer, faz você ter uma perda que você não gostaria. Mas se você mudar a forma de enxergar, a sua atitude em relação ao problema, o problema diminui o peso. Fica mais fácil carregar. Porque se eu enxergar um problema simplesmente como um problema, ele passa a ser, às vezes, até insolúvel. Se eu enxergá-lo como um desafio, que eu preciso aprender a lidar com aquilo, e se eu aprender a lidar, eu vou ver o lado positivo daquilo, que é o crescimento que a gente tem
baseado nas situações que a gente vive de desafios na vida, você vai enxergá-lo melhor. Então diminui o peso, porque o sofrimento tem muito a ver com o peso que você dá para aquela situação. Se para você aquilo te incomoda muito, às vezes uma pedrinha no sapato para você é um paralelepípedo, né? Para outras pessoas aquela pedrinha não afeta tanto. Então a sua atitude em relação ao problema é que é o segredo. Toda pessoa que tem esses extremos emocionais, de bipolaridade, mesmo que não seja uma pessoa considerada bipolar, se ela tiver uma atitude positiva, ela oscila menos. Porque o segredo é você conseguir estar mais ou menos no controle, no centro do seu emocional e administrando as oscilações. Certo. O segundo slide, valorize e viva o presente. Quando eu falo valorize, eu friso a palavra valorize, porque eu tenho que valorizar cada momento como importante. Quer dizer, eu estou com você agora aqui, Cláudia, eu estou inteiro com você. Tá eu estou aqui centrado nisso. Centrado nisso, passando com o máximo de emoção possível. Eu estou sentado na nossa conversa, nesse momento que é único nosso aqui. Ele não volta mais. Mas aí não é um pouco de ansiedade, que a pessoa não se concentra no aqui, porque já está pensando no depois, Perfeito. ou ainda está vivendo antes? Perfeito, porque se ela vive pensando no futuro, ela está correndo atrás de algo que não existe. Que ainda não existe. E pode nunca existir. Porque Mas não é assim, porque a ansiedade faz isso, né? A ansiedade faz você ficar preocupado com Por exemplo, você vai amanhã. ter uma viagem a semana que vem, você não faz mais nada até chegar essa viagem, porque você só pensa nela, você só vivencia aquilo, então você não está presente em lugar nenhum até que a viagem chegue. E o pior é que quando ela chegar, o encanto vai ser menor, né? É como uma festa de um casamento que a pessoa está aguardando com tanta ansiedade. Quando chega o casamento, aquilo acaba rápido, ela fala, nossa, já foi. Vivi... Por quê? Você viveu aquilo antes? É por isso? Semanas vivendo aquela expectativa de um futuro. Agora, o legal é a caminhada. Tá. Tudo que envolve antes de chegar E viver àquele cada evento. minutinho tudo isso. Estar Esse por é o segredo. inteiro onde estiver. Por isso que eu falo, valorize e viva o presente. Viver é viver aqui agora. Eu não posso estar em corpo aqui e a minha cabeça, pensando meu em emocional outra está lá coisa. na frente. Ah, mas se eu estivesse em tal lugar, puxa, já está passando tempo, eu tenho que ir. Então eu não estou focado no meu momento. Tá. Como é que eu vou estar bem se eu não estou aqui? Tá e quem está vivendo o futuro nunca vive, porque o futuro não existe. Tá certo? Vamos passar para o terceiro. Fique distante do que causa ansiedade e tristeza. Então a gente vê, a pessoa ansiosa, ela está sempre correndo, como se fosse algo que ela não vai alcançar nunca. Porque ansiosamente ela está indo atrás de algo fictício, algo imaginário. Né? Porque a realidade é o agora, esse momento aqui é a única realidade. E a tristeza. Aí já é difícil, né? Porque eu evitar. fico sofrendo por antecipação, por algo que eu esteja imaginando que poderá vir a acontecer, ou de algo que aconteceu no passado e que me prendeu, que me deixou traumatizado. Ah, tá, porque você disse, porque eu estava pensando assim, tristeza, como evitar a tristeza? Viver a tristeza só no momento da tristeza, e não viver tristezas passadas nem tristezas que poderão vir, é isso? Senão você carrega ela para a vida toda, né? Então eu estou carregando algo que aconteceu lá atrás e que não tem como apagar o tempo. Não volta o tempo e aquilo não existe mais. Fica só pensando naquilo, porque isso é a mágoa, não é? Não. É a mágoa e o rancor. Você fica tão triste que aí você fica magoada com rancor, porque já aconteceu há tanto tempo, você continua batendo naquela tecla no teu cérebro. Você que é do gênero feminino, me fala, por que que isso é muito predominante nas mulheres, na sua opinião? Eu não sei, É difícil. Eu acho, eu não Mas as mulheres sei. falam muito isso pra mim, né? A gente carrega mesmo, a gente fica lembrando de coisas de 10, 15 anos atrás. Não sei. Homem mais acho que desencanado, se né? não tiver tudo certinho, parece que tudo explicadinho. Se tudo foi explicado, né? Por exemplo, uma morte até, né? Porque existe uma explicação. Uma explicação assim, você sabe que um dia uma pessoa vai morrer. Sim. A única certeza da vida é a morte, né? É. A única certeza do que o que vai acontecer na tua vida você não sabe. Você só sabe que um dia você vai morrer. Então, acho que ali então você sofre aquele momento, mas é mais fácil. Mas uma coisa que aconteceu e que você não tem explicação total de por que aconteceu, não sei, como mulher eu acho, que como a gente gosta das coisas bem esclarecidas, é que isso fica dentro do coração. E acaba se transformando em mágoa, que só traz coisa ruim para a vida da gente. Porque é um veneno que você carrega dentro de você. E você não está resolvendo. Esquecer, botar uma pedra. Esquecer você não vai esquecer, entendeu? Nunca. Não. Porque você... Então, como não pensar? Você tem que não alimentar aquilo, porque nós criamos na nossa mente as ideias, os pensamentos. Esses pensamentos são alimentados ou não. Se eu ficar alimentando a necessidade de falar mal dos outros, eu vou ficar alimentando essa ideia. Vier na cabeça, pensar em outra coisa.
busca fazer alguma coisa que seja o oposto daquilo. Se for para fazer fofoca, não, deixa eu ver coisas boas, não vou fazer fofoca de ninguém, não vou falar mal de ninguém. Não alimente elementos que só fazem mal para você. Ok. E nem se antecipe numa tristeza que poderá acontecer. Sofrer por antecipação. Isso. Né? Pode ser que aconteça? Pode. Eu já soube de casos de pessoas que ficam namorando, adora o namorado, fala, e se ele me largar? Nem sabe. Aliás, é uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, primeiro ela busca aquela felicidade, aquele momento de felicidade. E aí quando ela alcança, fala, pô, eu tenho medo de perder. Então o medo persegue a vida da pessoa, né? É o medo do medo. Eu tenho medo de sentir medo. E aí eu vou sofrer, porque se eu não tenho, eu quero ter. Se eu tenho medo de perder, então eu nunca vou estar feliz. Não vai adiantar muito. Então né? viva o momento. Tá. Vamos pro próximo slide. Vamos lá. Faça atividades úteis. Isso é uma maneira de preencher o seu momento no dia a dia. Porque todo mundo gosta de se sentir importante. Se você não se sente útil, não se sente importante, você se desvaloriza, né? Então, faça atividades, por exemplo, esportivas, corporais, que isso ajuda muito, né, a desencadear no organismo elementos que fazem você ficar otimista, ficar alegre, ficar feliz, né? E terapia ocupacional, que seria o quê? Você fazer coisas que se sinta importante na vida. Não é só fazer coisas para você, porque aquilo te dá prazer. Isso também é super importante. Mas, paralelo, faça coisas que você compartilhe, que você se sinta útil fazendo para o outro. Né? Nós estamos aqui fazendo um trabalho que vai beneficiar muita gente que está nos ouvindo agora. Isso dá prazer. Você fala, poxa, que importante, meu trabalho tem uma abrangência. Vamos para o próximo slide. Mantenha pensamentos positivos. Bom, não é fácil a pessoa ficar o tempo todo no positivo. Faz parte, de vez em quando passa lá um pensamento negativo. Mas você tem que começar a conservar, a treinar, pensar melhor. Porque o negativo a gente já sabe que faz parte. E por que pensar melhor, pensar positivo, muda a vida da pessoa? Porque você começa a mudar o seu padrão. Porque tudo é padrão vibratório. Você se acostuma com as coisas. Você se acostuma a achar que a vida não vale a pena. Você se acostuma com infelicidade. Tem pessoas que são infelizes e aparentemente estão felizes e infelizes. Porque não conseguem sair disso, não querem. Dá preguiça de mudar. Ah, mas aí eu vou perder isso, vou ter que renunciar àquilo. Não. Para você evoluir na vida, você precisa renunciar a certas coisas. Se você não renunciar a certas coisas, você não cresce. Então, se perde uma coisa para se ganhar outra. E assim a vida evolutivamente sempre foi seguindo o seu curso. Então, eu preciso pensar dessa maneira. Quando eu penso positivo, eu alimento as coisas melhores que tem na vida. Porque você diz o seguinte, se eu penso, eu estou emitindo uma energia pensando, certo? Sempre, sempre. Não sei se é energia que você fala. É energia. É uma energia, né? Estou pensando. Se eu penso negativo... Deve ter muita gente pensando negativo e eu estou batendo com essa energia negativa. Perfeito. Então, isso vai me deixar mais negativo ainda, porque eu estou recebendo bate-volta. Né? Então, é isso? Você fez o diagnóstico, porque eu emito ondas mentais. Certo. Essas ondas se juntam com outras ondas mentais. Se eu estiver na sintonia das positivas, eu vou atrair mais as positivas. Aquilo que é negativo não me atrai, então eu vou me afastar disso. Você está em outra onda. Outra frequência. Tá. Me incomoda isso aqui. Né? Você vai estar perto de pessoas que te fazem bem. Pessoas que te fazem mal, você evita. Então é sintonia mesmo. Tá. Quer dizer, pura energia. Então, por isso que pensar positivo é importante. Sim, alimente sempre esse lado seu. Tá. Vem o negativo, vem. O importante não são... você não pode pensar, não. O pensamento entra no seu mental. Não tem como não entrar. Agora, se você alimentá-lo, ele cria ninho lá. Tá. Aí ele não vai embora, ele vai ficar se alimentando do quê? Daquele pensamento. E vai fazer você buscar esse tipo de energia. Entendi. Conecte sua vida espiritual. Por que a vida espiritual? Porque nós temos uma essência que é espiritual. Não tem saída. A pessoa pode ser agnóstica, pode falar que é ateu. Ela tem uma conexão espiritual natural. Você tem que buscar essa conexão sempre. Seja na sua religião, ou seja uma filosofia de vida em que você se sinta útil, importante e compartilhando. Tá certo. Então, o teu recado final qual é, Edson? Para a pessoa ficar pensando, aí hoje é quinto, final de semana inteiro, ou até a sua volta, ou até entrar lá no seu site, né? Isso, para conhecer as coisas que eu tenho lá. Quem escrever para mim no meu e-mail vai receber um monte de dicas que eu dou, vídeos, mensagens que são importantes. E que está se sentindo assim, gostou, falar, eu vou falar com ele. Pode falar pelo e-mail? Pode, que eu respondo para todo mundo. E qual a tua dica, então, é para o pessoal ficar pensando no final de semana? Não se preocupe com a bipolaridade, se você é bipolar ou se não é. Todos nós temos dois lados, nós enxergamos as duas coisas, isso é importante, porque se você não tiver os dois lados, você não tem referência. Mas procure encontrar o seu eixo de equilíbrio, que seria o quê? Eu administro os meus dois lados. Sabe aquele desenho do anjinho e o diabinho? Eu administro os dois. Eu comando esses dois para o que eu quero e não eles me comandam.
Ok. Ó, edson.salgueiro@terra.com.br, certinho? Perfeito. Edson.salgueiro, tá aí no vídeo, @terra.com.br, que o Edson não cobra nada e te manda isso, né? Com o maior pra prazer. casa e conversa com você lá. Edson, é sempre uma alegria Sempre te bom estar receber aqui com e você, falar com Linda. você. Um beijo, viu? Muita Fique paz. bem. Até daqui Boa semana. a 15 dias, né? Tamo junto.